O tema de hoje, eu coloquei aqui, escrevi rápido aqui, como corrigir os filhos da melhor maneira. Hoje eu vou falar rapidamente sobre correção, né? Então não vai ser uma live demorada. Eu queria só esclarecer algumas coisas que a gente deve ter em mente para corrigir os nossos filhos, né? Então, na hora de fazer uma correção, enfim, de corrigir algum hábito, corrigir algum comportamento, o que a gente deve ter em mente para fazer isso da melhor forma, de uma forma que realmente seja para a criança aprender, para a criança fazer melhor, né? Para o bem da criança, efetivamente, né? Então, eu vou falar isso e vou falar rapidinho. Bom, durante a live, né? Durante o conteúdo, eu vou falar também, me ensinar alguns exemplos de como que a gente faz errado, assim, como que a gente acaba indo por outro caminho, muitas vezes, sem saber, sem ter isso em mente. Então, com o que eu vou falar nessa live, de forma bem objetiva, tá? Vou até botar o tempo aqui, não será uma live demorada. Inclusive, eu tenho aula 9 horas, então vamos fazer uma live mais rápida. Mas de forma bem objetiva, vocês vão ter aí as palavrinhas mágicas, digamos assim, para corrigir o filho. Então, para começar, eu queria só fazer uma diferença, né? Então, quando eu falar aqui de correção, eu tô falando de coisas um pouco mais não sérias, mas assim, comportamentos inadequados, erros da criança, uma necessidade de realmente corrigir algo, diferente de um constante, assim, chamar a atenção que a gente acaba fazendo dos filhos, tá? Então, uma coisa que a gente vai precisar ser mais firme, que a gente precisa, talvez, né, nem sempre, mas talvez dar uma consequência, ensinar algo no lugar daquele comportamento que a criança fez. Então, quando eu falar correção, estou me referindo a isso, tá? Então, o que não é isso, então? É chamar a atenção. Sabe quando você chama a atenção? Filho, ai meu Deus, não sobe aí. Não sobe aí que é perigoso, filho. Você pode cair, né? Algumas coisas assim que são constantes também aí na hora da refeição. Não sei se é por aí. Também tem essa fase. Tipo, filho, não, sei lá. O Vinícius agora tá com uma mania de... Ele almoça, a mesa na cozinha tem tipo um banco, assim, sabe? Tipo aqueles canto alemão que chama, né? E aí ele fica batendo o pé, essa perninha, assim. Aí o calcanhar fica toque, 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 toque lá. Então toda hora tem que ficar, Vinícius, para de bater, para de bater. Aí às vezes se ele continua, a gente troca o lugar dele. Então a gente troca ele de lugar. Então são coisas que a gente tem que chamar atenção o tempo inteiro. O filho não pode levantar da mesa, termina de comer na mesa, né? Então Vicente não pode levantar da mesa. Então certas coisas a gente vai ficar chamando a atenção da criança até com uma certa frequência, dependendo do tipo de comportamento, algo que realmente é assim mesmo, a criança vai fazer algumas vezes, demora, né? Para aprender, para se controlar, né? Às vezes está ali no automático, quando vê ela já fez de novo. Então, eu vou separar aqui isso de correção, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. Eu vou falar algumas características, só 6 características, né? 6 características que a gente deve pensar para corrigir os filhos. Primeiro ponto, que é um que já causa uma certa estranheza, eu vou falar, a correção deve ser pouco frequente, né? E aí vai parecer, não, Jéssica, tá errado então, porque aqui em casa eu corrijo o tempo inteiro uma correção. E aí eu fico com essa diferença que eu acabei de fazer, né? Às vezes a gente chama muito a atenção da criança, né? Mas corrigir mesmo, nesse sentido que eu vou falar agora, ela realmente não deve ser o tempo inteiro, né? Não é pouco frequente, assim, uma vez ou outra, sei lá. Mas assim, não deve ser o tempo todo. Tá? Até porque se a gente faz isso o tempo inteiro, a gente não vai conseguir cumprir essas regrinhas, né? Que não são bem regras, mas são formas da gente fazer isso da melhor forma possível. Se a gente faz toda hora, né? Se 10 vezes por dia, o tempo inteiro, em cada coisa que a criança faz, a gente tá lá em cima para tentar corrigir de fato alguma coisa, mudar alguma coisa, né? Então, o que a gente faz para que seja pouco frequente? Primeiro, a gente tem que estar sempre observando, tem que estar sempre de olho, né? Então, a gente vai observar muito, isso é muito, o tempo inteiro. A gente tá ali olhando a criança, né? A gente identifica aquele comportamento que não tá assim, olha, isso aí, né? Sei lá, alguma coisa que a criança fez, a gente já olha daqui e fala assim, bom, isso aí não tá legal, deixa eu ficar de olho. Deixa eu ver se isso foi o tempo inteiro, deixa eu ver se isso foi só agora, né? Mas observar para de fato conhecer o seu filho, tá? Então isso a gente faz o tempo inteiro. Mas muitas dessas pequenas faltas que não tenham a ver com comportamento desrespeitoso, com uma distorção de algum valor, com alguma regra familiar que a criança quebrou,
né, com algo que realmente seja errado, né, entre certo e errado aí, que seja errado, que não seja bom. Enfim, se não tiver essas características todas, a gente pode só observar daqui, sabe? Deixar passar. Às vezes chama atenção, né? Fala, olha, filho, não é assim, é assado, mas bem tranquilo, sem fazer disso um momento, entende? Então, isso a gente vai fazer muito. Mas corrigir mesmo, né? Parar, conversar ou ter uma consequência efetiva, enfim, a gente vai fazer quando for necessário, tá? E eu vou falar já quando que é necessário. Então, o primeiro ponto é pouco frequente. Isso significa o quê? Que a gente deve ter poucas regras, né? Poucas coisas assim que são inegociáveis. Olha, isso aqui tem que cumprir, meu filho. Mas essas têm que ser sempre cumpridas efetivamente, né? Então, para não ficar o tempo inteiro em cima da criança e corrige e fala, olha, não faz isso, faz aquilo. Olha, meu filho, não é assim, isso não é certo, nananã. Sabe? O tempo inteiro mini sermões, assim. Às vezes, se a gente não se policiar, se a gente não ficar mais consciente do que a gente faz, que muitas vezes acaba acontecendo, né? A gente não é muito... Que é o que às vezes a gente realmente não é consciente, não tá prestando atenção nessas coisas. A gente fica o tempo inteiro em cima da criança, querendo corrigir o tempo inteiro, querendo, tipo, resolver a vida da criança naquele dia. Hoje eu vou resolver a vida dessa criança, vou tirar todos os maus hábitos, eu vou ensinar todas as virtudes, vai ser tudo hoje. Aí fica o tempo, e todo dia do mesmo jeito, aí fica o tempo inteiro, né, e levando tudo muito a ferro e fogo com a criança. Então a gente tem que ter cuidado para ver se a gente não tá agindo assim, tá? Então, escrevam aqui nos comentários se vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero dizer com pouco frequente, né, com quando a gente vai deixar passar. A gente tá ali, olha, tomei nota, né, tomei nota desse comportamento ali, ele deu uma implicada com o irmão dele, tô observando de longe, mas... Só tomei nota. Não vou a cada situação dessa pegar a criança e dar um sermão e olha, não sei o que, tá bom? O segundo ponto. Tem um ponto também com relação a isso, dessa encheção de saco, né? Essa correção excessiva. É que além de encher o saco da criança, realmente o dia dela fica um pouco chato e meio estressante. Então, às vezes, a criança tá até estressada, meio ansiosa e a gente não sabe nem porquê. E a culpa é nossa, de certa forma, porque a gente tá ali o tempo inteiro em cima da criança. E um outro ponto é que isso enfraquece a nossa própria autoridade, né? Porque se a gente está o tempo inteiro, a gente acaba não, digamos assim, gastando a autoridade mesmo. A gente acaba meio que gastando a nossa autoridade, entendeu? Por quê? A gente se fala muito, se corrige muito, você tá o tempo inteiro falando, não faz isso, faz aquilo, vai ali, papapá, sabe? Assim, em cima da criança. A gente acaba não garantindo que tudo que a gente diz pra criança se concretize. A gente fica dando pequenas ordens, não faz com que cumpra, né? Fica o tempo inteiro dando sermões enormes e nada acontece. Então isso são coisas que vão gastando a nossa autoridade. Quando a gente precisar de fato, a criança já tá ali, sabe, ouvido de mercador. A gente insensibiliza a criança para nossa própria correção, porque a gente já usou, sabe? Já usou muito. E não da melhor forma. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então esse é um ponto. Pouco frequente, a correção mesmo efetiva, como eu expliquei no início da live. O segundo ponto é que ela precisa ser justa, tá? E para ser justa, ela tem que ser o quê? Proporcional. Para quê? A idade da criança, né? Então, por exemplo, não é justo eu dar a mesma bronca no meu filho de 2 anos que fez uma tolice e no meu filho de 6 e dar a mesma consequência para os dois. Então, eu dei uma ordem para o meu filho de 6 anos, que já tem responsabilidade, ele já sabe o que ele deve fazer, ele sabe que ele tem que chegar em casa, arrumar a mochila, tirar o uniforme, trocar de roupa, sei lá, lavar a mão e sentar para almoçar, tá? Ele já sabe disso. E aí a gente não fez nada, tive que falar, bora meu filho, não foi, disse que não foi, não sei o que, foi brincar, enfim. Desobedeceu, sei lá, não se comportou direito. E aí eu pego e falo, não vai descer pro parquinho hoje, né? Tô dando exemplos aleatórios, tá, gente? Não parei para pensar se isso é a melhor coisa a ser feita. Tô aqui viajando. Nem 6 anos meu filho tem. Mas enfim. Aí você fala assim, olha, você não vai descer pro parquinho hoje, você vai perder a brincadeira, porque você não fez nada da sua responsabilidade hoje. Eu falei mais de uma vez, lembrei mais de uma vez, você mesmo assim não fez, e sei lá, Ou fez depois quando foi fazer, já foi reclamando, fez de qualquer jeito, jogou tudo, então hoje você não vai descer. Aí eu pego pro meu filho de 2 anos, que não arrumou o brinquedo, que eu falei, filho, bote aqui os carrinhos na estante, ou a bolinha na caixa, e aí ele não fez também, quando eu vi ele tava brincando de outra coisa, olha, você também não vai descer pro parquinho, não sei o quê. Isso não é justo, né? Não é justo, porque a maturidade de uma criança de 5 anos, que já sabe o que tá fazendo, que já tinha suas responsabilidades, tá desobedecendo, é muito diferente do meu filho de 2 anos, né? Então,
a correção ela precisa ser justa. E eu dei um exemplo da idade, mas não é o exemplo da idade não é para ser uma comparação entre irmãos, mas que deve ser proporcional à idade, né? Não é que vai ser injusto porque o irmão teve ou não. Para a própria criança, né? Também não é justo com uma criança de 6, eu, sei lá, dar um monte de tarefa para ela. Nunca teve nada. Eu assisti uma live da Jéssica lá. Eu falei, eu tenho que ter tarefa, né? Minha filha não tá ficando meio... Não faz nada em casa. A partir de amanhã a criança vai ter que chegar em casa, vai ter que... Fiz uma agenda de encargos para ela. Aí depois, no dia seguinte, eu nunca ensinei, nunca mostrei como é que faz, mas eu tô cobrando tudo e agora já vai ter consequência, porque se não fizer vai ser assim. Também não é justo, né? A criança só tem 6 anos, ela não tem 12. Então, com a própria criança, pode não ser justo, dependendo de como a gente age, e não levar em consideração a idade da criança. Tô com medo de bater no fio aqui. Deu pra entender isso? Então ela tem que ser justa. E justa significa proporcional à idade. São 3 coisas pra ser justa, assim, pra ficar claro, né? Pra ser mais didático. Tem que ser proporcional à falta que a criança de fato cometeu, ao comportamento da criança, né? Isso significa o quê? Significa que eu não posso dar um mesmo castigo severo para uma criança que tava brincando e ali no meio da brincadeira ficou com raiva porque, sei lá, perdeu e aí jogou o brinquedo no chão, né? Isso pode não ser legal, vou ter que chamar atenção, vou ter, talvez até corrigir, se persistir, vou tirar ela da brincadeira. Filho, fica aqui um pouquinho porque... você não tá sabendo brincar, você precisa entender. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. E você vai voltar pra jogar e pronto, e acabou. Não tem por que jogar seus brinquedos no chão, então vamos dar um tempo aqui, se acalma e você não vai jogar na próxima partida. Tudo bem, normal, tá super de acordo. Agora eu não posso ter o mesmo peso e a mesma medida pra criança que fez isso, né? E pra criança que me bateu, pra criança que me xingou, pra criança que, sei lá, tava lá com raiva e na raiva deu um tapa na minha cara, né? Jamais isso é a mesma coisa, jamais isso tem que ter o mesmo peso. Então, por isso que um dos erros constantes aí, frequentes dos pais, é ter uma consequência para tudo. Então, para tudo que a criança faz, eu tiro o desenho. Para tudo que a criança faz, eu tiro o brinquedo preferido. Tudo que a criança faz, eu boto lá no quarto dela. Não pode ser a mesma consequência para tudo. Em algum momento isso não vai ser justo, ou vai ser excessivo pro que ela realmente fez, ou ainda vai ser tipo, tanto faz, né? Então quer dizer que se eu, sei lá, empurrar o meu irmão numa brincadeira e bater na mamãe, ou bater no meu irmão e jogar um brinquedo no chão, é tudo a mesma coisa. A gente não perde a oportunidade de ensinar a criança um senso de proporção, de diferenciar as coisas, né? Tem coisas mais graves, tem coisas menos graves. E a criança precisa entender isso. Tá? Então passa também por ser justa, que seja proporcional à falta que a criança cometeu. E por isso é importante que a gente pense um pouco antes de estabelecer as consequências para as coisas que a criança faz, entendeu? Ela já saber mais ou menos o que vai acontecer. Então, se ela fizer determinada coisa, então você vai sair da brincadeira. Ou se você não fizer o seu dever de casa no horário, bonitinho, bem feito, se esforçando e tal. Esse é o tipo de coisa que assim, você tem que estar lá garantindo que a criança faça, né? Então, não era para ter essa opção. Mas, sei lá, vamos lá, botar uma situação que isso acontece. Ela não vai descer pro play naquele dia, pro playground lá do prédio naquele dia. E assim por diante. Então, coisas que são proporcionais, que estejam de acordo, que façam sentido de acordo com aquela consequência. Pra gente conseguir isso, é bom que a gente pense antes. Porque ali na hora do vamos ver, na hora que a coisa acontece, que a gente já tá perdendo a paciência ou querendo perder, aí a coisa sai de qualquer jeito, né? E o terceiro ponto para que seja justa, então eu falei, tem que ser proporcional à idade, à falta e tem que ser de acordo, enfim, não proporcional, mas assim, tem que considerar a criança, quem é a criança, quem é aquele filho, né? Eu tenho que conhecer meus filhos para poder considerar isso. Porque eu não vou poder dar os mesmos tipos de castigo para os meus filhos, se eu tenho mais de um filho, se eu tenho 2 filhos, se eu tenho 3 filhos, se eles são totalmente diferentes, né? O que eu fizer para um, e por exemplo, o temperamento da criança tem muito a ver com isso. Então vai ter uma consequência ali que eu vou dar para o meu filho sanguíneo, e que pra ele vai ser bem difícil. Então tá, sei lá, todos os amiguinhos brincando ali no aniversário, tá a maior brincadeira. E eu tô vendo que ele não tá brincando direito. Que ele vai lá quando eu vejo empurrou um. Que ele vai lá não sei o que, passando na frente do outro. Que ele vai lá, filho, não tá legal isso daí. Né? Você vai sair da brincadeira, você vai ficar sozinho um tempo. Aí tu vai isolar a criança sanguínea. Pô, pra ela aquilo ali é uma consequência. Ele vai voltar diferente pra brincadeira. Agora você vai
faz isso para uma criança melancólica ou para o fleumático, que assim, já fez até um esforço para estar lá brincando, sabe? Ele vai falar, tá bom, fica 20 minutos sentados aqui no meio do aniversário. Beleza, a criança vai sentar lá, vai esperar passar os 20 minutos e pronto. É justo? Não é justo, né? Com a própria criança, tá? De novo, não é a questão da comparação entre os irmãos, mas é com a criança, porque precisa ser algo efetivo que ensine a criança. Então, se você tá fazendo algo, e nesse caso, entre os irmãos, até existe essa comparação, né? Porque fica injusto mesmo, é como a gente querer tratar iguais os diferentes, né? Então, você vai ter que adequar a sua criança, aquela consequência que de fato ela sente, no sentido de que faz diferença. Vai fazer ela repensar a próxima vez antes de ter o mesmo comportamento, entende? A diferença do temperamento influencia demais, cada uma é única. Exatamente, isso mesmo, Michelle. E por isso a importância da gente conhecer muito bem os nossos filhos, né? Conhecer de verdade. Então é isso, são coisas totalmente diferentes, né? Então, para uma criança colérica, uma bronca bem dada tem um efeito. Se você der uma bronca bem dada numa criança melancólica, é outra coisa. Essa criança se afeta muito mais. Você tem que pensar 1000 vezes antes de falar, no jeito de falar. Não pode ser de qualquer jeito, né? Porque aí, ao invés de só corrigir, você vai magoar essa criança, você vai marcar essa criança, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração também, tá bom? Então, o que eu falei aqui já, né? Sobre a correção. Que ela seja pouco frequente, que ela seja justa, ou seja, proporcional à idade, à falta cometida e de acordo com a própria criança, né, as suas características ali únicas. Um outro ponto também é que seja amorosa, né? E o que quer dizer amorosa? Passa pela calma, pela paciência, pela nossa forma de agir, de falar, né, de realmente se comunicar com a criança, né, então de forma tranquila, sem perder o controle das nossas emoções, sem querer ofender, sem querer falar um monte de coisa, né, sem grito, obviamente. Isso é ser amoroso, mas não só isso, né, uma coisa principal é que seja pensando no bem da criança, uma correção de fato assim, olha, sabe aquele, filho, mamãe corrige porque te ama, eu faço isso porque eu te amo, porque é pro seu bem, que seja isso de fato. Tá? Que a gente entenda que aquilo que a gente está corrigindo, aquilo que a gente está, ensinando, dando um pequeno sermão, dando uma consequência, tirando algo da criança, né? Cortando algum privilégio, algo que ela gosta, é de fato pelo seu bem, é de fato para que ela aprenda algo que vai fazer bem para ela, né? Que vai ser bom para ela. Então, sempre tem que ser pensando no bem da criança. A gente pode pensar assim, Jéssica, mas poxa, aqui é sempre assim, claro que eu corrijo meu filho sempre pensando no bem da criança. Às vezes, não é bem assim. Às vezes a gente tá meio que só realmente, como é que eu posso dizer? Preocupado com o nosso ego, digamos assim, sabe? A gente tá querendo medir força, fazer valer a nossa palavra de qualquer jeito. Então, e aí, é meio muito sutil a gente perceber isso, mas assim, quando a gente quer mais... fica mais magoado, ofendido, assim, com o ego ferido de que aquela criança tenha me desobedecido, né? Oh, meu Deus, eu não acredito que eu falei pra fazer algo e ela não fez, né? Claro que a criança tem que nos obedecer, tem que ter valor na nossa palavra, temos que ser autoridade, tudo isso é óbvio, eu ensino inclusive aqui sempre. Mas o foco sempre é o bem dessa criança, né? É sempre o que eu quero ensinar pra ela. Então, o foco é sempre o que eu quero ensinar. Então, não é pra ser algo... pelo orgulho, sabe, assim, porque me desafiou, porque meu orgulho ficou ferido, porque meu filho me desobedeceu, isso não acontece, isso não deveria acontecer, e sabe? Quando o foco tá na gente e não no que eu quero ensinar, aí a gente tem que repensar. Ainda que seja algo que eu precise corrigir, a gente tem que ver se a gente vai fazer da melhor forma, tá? Então, se a gente tá pensando mais, me desafiou, me desobedeceu, né? Eu tenho que ser respeitado nessa casa, assim, mais do que o bem da criança, embora essas coisas sejam verdades, a gente precisa ligar o alerta aí e dar uma refletida sobre aquilo ali, né? O que realmente a criança fez? O que eu realmente queria corrigir? Havia necessidade disso? Qual era o bem que eu queria ensinar naquela situação que tem a ver com o que eu vou falar? Qual era o mal que eu queria cortar? Qual era o vício que eu queria que ela deixasse de fazer? Vício no sentido de mau hábito, tá? E é preciso também que seja firme, tá? Firme em que sentido? Que a gente realmente mostre a nossa segurança naquilo que a gente está fazendo, nossa segurança de que aquele momento ali é uma correção, é uma consequência, ou é uma conversa, um mini sermão para o bem da criança,
né? Porque eu preciso desempenhar o meu papel e é por isso que eu tô fazendo aquilo, né? Então eu tenho que ser firme. Essa firmeza, ela tem que ser comunicada de todas as formas. Então eu tenho que ser firme para comunicar na minha forma de falar, na minha expressão, no meu tom de voz. Tudo isso tem que ser firme, né? E também na consistência, na coerência daquilo que eu tô falando, né? Eu não posso corrigir um negócio hoje, amanhã acontece do mesmo jeito, aí eu já não corrijo, né? Eu deixo pra lá como se fosse coisa pouco importante. Aí depois de amanhã eu vou lá e corrijo com a maior firmeza do mundo aquele mesmo comportamento. Não dá. Eu tenho que ser coerente, né? Essa coerência também é dessa firmeza, dessa segurança. Então, você precisa ser firme para corrigir uma situação, para falar algo que ela deveria ter feito, né? Como ela deveria ser feito. Não adianta, por exemplo, a gente viu essa semana passada, sei lá, eu até ia fazer um vídeo sobre isso, ainda não fiz, mas vou fazer. Mesmo um pouco atrasada aí, porque o negócio bomba, né? As coisas bomba, tem que acompanhar, eu não consigo, nem sempre. Mas vou fazer atrasada. Tem um vídeo de uma mãe aí, eu acho, pelo que eu entendi, uma mãe tem um Instagram, um perfil bem grande e tudo. E ela tá, tipo, sentada num sofá, eu acho, em algum lugar, chorando com uma criança dando na cara dela, né? Pelo amor de Deus. Ela não tá educando. E algo passa ali por, tipo, quando você cria com respeito, alguma coisa assim. Gente, respeito por quem? Queria saber, porque você não tá nem tendo respeito com a criança, que você deveria estar educando e você tá deixando ela ali à deriva, fazer o que ela quer da própria vida com 3 anos de idade, né? Então isso não é respeito nenhum, não é respeito com você mesmo, não é respeito com a criança, não é respeito com nada. É no máximo vontade de expor a situação e aparecer online, né? Desculpa, mas essa aqui é a verdade. Mas enfim, o fato que a criança tá lá, deu na cara da mãe, né? Tá falando, fala um monte, xinga a mãe e tal, e dá na cara dela. A mãe fica lá no sofá, fazendo nada, dizendo, você quer um abraço? Achando que isso é respeito. Não sei porquê. Mas, o que eu queria dizer, aí numa situação dessa, você vai corrigir a criança, né? Aí você precisa ser firme, né? Acabei de dizer, a correção tem que ser firme. Aí você pega e fala, filha, não bate na cara da mamãe, filha. Por favor, poxa, isso faz dodói na mamãe. Não bate, tá? Faça só carinho na mamãe. Pô, a criança tá ali numa crise de birra, de raiva, sei lá do que, ela vai sentar outro tapa na sua cara. Isso não é firmeza. Por quê? A firmeza ela precisa ser comunicada com tudo que a gente, quando fala, se comunica. É o nosso tom de voz, é a nossa expressão, são os nossos gestos. Então você tá com uma criança pequena que claramente não consegue se segurar, se controlar, né? Batendo em você, você vai segurar ela, impedir que ela faça aquilo que ela não deve fazer. Você precisa ser esse apoio para a criança, entendeu? A criança espera isso, ela precisa disso. Eu não sei qual é esse conceito de respeito que os pais não desempenharem o seu papel é respeitoso com a criança. Não é respeitoso com a criança, cara. Você tá deixando a criança ali, sei lá, por conta dela na vida. Que isso não é respeito nenhum. Nenhum, nem com você, nem com a criança. E a criança de 3 anos tá dando na tua cara, pode esperar que as coisas vão ser bem piores quando ela crescer. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas aí que a gente vê, porque aí tu vai ver esses vídeos, esses 2 últimos que eu vi, eu não sei se foi pelo perfil, o estilo do perfil, que eu realmente não conheço, então não sei qual é, não é tipo de mãe, mas assim, não sei, pelo estilo do perfil, mas eu sei que a maioria dos comentários falava, gente, pelo amor de Deus, isso não é educação respeitosa nem aqui nem na China. Mas ainda tem que empregue, que é isso aí. Gente, não, pelo amor de Deus, né? Jesus, a Michelle. Pois é, né, mano? Exatamente, Jéssica. Respeitar, instruir, ajudar a criança a ser forte no bem. Exatamente. E se a gente não ensina agora, pode ter uma situação muito cômoda, momentânea, mas no futuro custará muito. Isso, exatamente. Muito, muito interessante isso que o André falou sobre comodismo. Eu vou até falar sobre isso. Mas só para finalizar esse raciocínio. Então, você precisa ser firme com tudo que comunica. Né? Você vai falar com firmeza, segura a mão da criança firme e fala, você não pode bater na sua mãe. Não faça isso de novo, entendeu? Então a criança tem que entender que tá diferente isso aí, né? Não é a mesma coisa do que quando ela tá brincando comigo, me dando um abraço e fazendo carinho. É a mesma coisa quando ela diz pra não dar na cara dela, né? A criança não vai perceber, elas estão... Mesmo assim, nem quando crescer, tá? Nem quando crescer, o exemplo... As atitudes contam muito mais do que sermão e discurso, né? Mas ainda assim, quando a criança é pequena, que ela é muito mais, tem um cérebro mais emocional, é um cérebro que é muito mais abstrato, que ele vai pegar ali uma expressão, muito mais do que o conteúdo, o conceito da palavra em si, até porque a criança às vezes não tem vocabulário para alcançar tudo que os pais querem dizer, né? Então isso é muito mais ineficaz ainda, tá bom? Então,
tem que ser firme. Então, só um parêntese disso que o André falou, né? O professor André falou aí, comentou, muito bem colocado sobre essa questão do comodismo, tá? Às vezes, as mães estão se enganando, essa educação respeitosa, né? É o melhor a ser feito, e assim, olha como eu consegui, meu Deus, eu consegui. Agir de forma respeitosa, né? Ou então educação positiva, tem vários nomes. E aí a mãe coloca assim, nossa, hoje eu consegui, ainda filma, né, o momento assim, hoje eu consegui agir de forma respeitosa com meu filho. Aí vai lá e você vai ver a criança, tem o outro vídeo que eu comentei, é assim, a mãe tá sentada no chão, assim, né, coitada, sei lá o que passa na cabeça, sinceramente. E a criança tá ali gritando na cara dela, xingando. É uma criança, coitada, o tamanho do Vicente, eu acho. 2 anos e meio deve ter a criança. Talvez 3. Tá falando, né, bem direitinho e tal, não sei, mas pequenininha. E aí a criança tá lá gritando um monte pra mãe, bate na mãe, diz, você é uma chata, você é isso, você é aquilo. Aí a mãe olha, fica olhando pro nada, agacha, abaixa a cabeça, faz tipo nada. A criança tá descontrolada. Ela não faz nada, ainda escreve na legenda lá do vídeo, assim, que a criança ficou chorando por mais de 1 hora. Meu Deus do céu, eu fiquei com pena da criança, sinceramente. Ela disse que a criança ficou rouca depois, de tanto que ela chorou. Então, ou seja, isso é resolver a situação, é ser respeitosa com a criança. E ela fala, meu Deus, meu filho, hoje eu consegui, nem sempre eu consigo, às vezes eu perco, como se só existe 2 cenários. Ou você fica igual uma estátua apanhando da criança, ou você perde a paciência, grita e bate na criança. Não são só esses 2 extremos, gente, pelo amor de Deus. A educação tá no caminho do meio, né? Então ela fala assim, hoje eu consegui manter a paciência e educar de forma respeitosa. E aí você vai ver no vídeo a mãe não faz nada, ou seja, o comodismo que o André falou, porque eu não vejo nenhum esforço nisso, sinceramente. Qual é o esforço de você sentar, deixar a criança chorar por 1 hora até ficar rouca, sem fazer absolutamente nada, vez ou outra ela fala, você quer um abraço? Aí a criança dá um grito e um tapa na cara dela. Gente, sério, não vejo o esforço, não precisa. A hora que o Vicente começar a fazer uma birra e tal, eu falo, filho, tudo bem, você tem todo o direito, vai lá, pode me xingar, chorar, dar na minha cara, eu vou ficar sentado aqui, fazendo nada. Não sei qual é o esforço, né? Como se o oposto disso fosse gritar e dar um tapa na criança, não é. Né? Então, assim, esse comodismo, que é o comodismo, né? É melhor do que fazer alguma coisa a respeito, do que se informar, do que estudar, do que aprender como agir da melhor forma. Você só, né, tá ali na educação respeitosa, pegando na cara da seu filho de 3 anos. Não sei aonde que isso pode dar certo. Não vai dar certo, gente. Então, a gente tem que ter bem cuidado com isso. Olá, mãe. Eu vou fazer uma interrupção rapidinha nesse programa, mas é por um bom motivo. Se você quiser entrar no meu curso de educação de filhos, a Bússola da Mãe que Educa, eu vou deixar o link para acessar aqui na descrição desse episódio. O objetivo é que a vida com os filhos seja muito mais leve e responsável. Lá tem aulas para você identificar a fase de desenvolvimento do seu filho, saber se o comportamento dele está dentro do esperado para a fase em que ele se encontra, sobre as 5 linguagens do amor das crianças e como fazer o seu filho se sentir amado de verdade. Tem aulas sobre como definir uma boa rotina e que acaba com aquele caos e estresses do dia a dia. Aulas sobre como ser uma autoridade para o seu filho de forma respeitosa. Tem aula sobre obediência, choro, birra, correção, sobre paciência e também sobre os 4 temperamentos humanos na educação dos filhos. Além disso, tem encontro Tira Dúvidas comigo ao vivo, com muita frequência. Tem uma comunidade também com a minha moderação para você entrar em contato com outras mães que estão vivendo a mesma coisa que você. E tem desafio para colocar tudo isso em prática e realmente colher os resultados. São 3 anos de acesso. O programa tem garantia de 30 dias. Então você pode entrar, ter acesso a tudo isso que eu falei aqui, aplicar na sua família e depois decidir se realmente você quer ou não contar com a minha ajuda. O importante é o futuro dos seus filhos. Vai lá e confere. Agora fica aqui com o resto do episódio. Um beijo. Então, recapitulando aí rapidamente as coisas que eu falei sobre a correção, né? Então, ela tem que ser pouco frequente, tem que ser justa, tem que ser amorosa, tem que ser firme, como eu acabei de falar, né? Tava no firme aqui, me demorei um pouco no firme. E aí, ela tem que ser também, assim como a ordem, quando você dá uma ordem pra criança, ela também tem que ter essas três características, né? Aliás, 2 nesse caso. Ela tem que ser clara e curta. Isso significa o quê? Você vai corrigir a criança, você vai prontamente falar
da forma mais objetiva possível e clara possível, porque é uma criança, o que ela fez de errado, como você esperava que ela agisse da forma correta, de forma clara e curta, sem um sermão, né, muito longo e não sei o quê. Só falar assim, filho, olha, nessa situação você vai agir assim e não é pra ter feito isso. Isso tá errado, né? O que você fez de errado, como você deveria ter agido certo, da forma mais clara, objetiva e curta possível, tá? Isso é muito importante para que fique na criança. De preferência, você vai usar essa mesma forma outras vezes, porque aí vai ficando na criança que aquele comportamento é errado, qual é a forma certa de agir naquela situação, tá? E essa clareza, assim, não é um simples assim, você deveria ter arrumado os brinquedos, você não arrumou os brinquedos, né? Vai ter a consequência, às vezes tem, às vezes não tem, não vou entrar aqui no tema, não é consequência, né, o tema aqui, mas o fato é que o que a criança deveria ter feito? Deveria ter arrumado os brinquedos, porque as coisas precisam estar no seu lugar, porque a gente prefere que as coisas tenham ordem, porque você não gosta muito mais da casa quando ela está em ordem. Então vamos manter a casa organizada, assim fica melhor para todo mundo, né? Todo mundo tem menos trabalho, porque cada coisa tem seu lugar. Quando a gente precisar buscar, a coisa vai estar lá onde a gente sabe que colocou, não fica perdido sem saber onde está o brinquedo que eu queria brincar agora, né? Então vamos arrumar os nossos brinquedos. Pronto, acabou, tá? E isso puxa um outro ponto que deve ser, eu vou já ler o comentário da Michelle e vou falar, e vou explicar isso depois. Deve ser positiva, tá? Isso é importante. Michelle e Holanda falam sobre uma educação respeitosa, mas de respeito até a fase de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Exatamente. Totalmente, sabe? Eu não vejo nada de respeitoso nessas aberrações que eu vi. E eu nem tô dizendo que a fulana lá, que é profissional dessa área de educação, diz para fazer assim ou para fazer assado. Mas as mães estão perdidas porque ficam ali só na superficialidade de um post ou de 140 caracteres lá do Twitter, ou um pequeno post do Instagram, ou sei lá o quê, e vão achando que é assim, sabe? E aí age dessa forma. Eu não sei, gente, sinceramente eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça da mãe tá filmando a criança dando tapa na cara dela enquanto ela chora, oferece um abraço e pega outro tapa e é xingada pela filha, que eu nem sei a idade porque ela não aparece tanto no vídeo, né? Menos mal, pelo menos a criança é um pouco menos exposta. Eu não sei o que passa. Não sei o que passa, assim. Às vezes eu prefiro acreditar que é pra ganhar visibilidade no Instagram do que realmente a pessoa tá educando seu filho dessa forma. Porque, sinceramente, eu não sei. Não sei. Mas, enfim. Mas, realmente, assim, desrespeito total. Não vejo onde tem respeito nisso. Aí a mãe chora. Aí não sabe mais o que fazer. Claro, né? Tá na cara, que não sabe o que fazer, essa parte tá na cara. Tá, o outro ponto da correção é que ela deve ser muito mais, né, na medida do possível. Estamos caminhando pro final, ficar bem dentro do horário, que bom. Tem dois pontos só em termos de características. Ela deve ser positiva. Positiva sempre na medida do possível, mais positiva possível. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente deve focar muito mais no que a gente espera do comportamento da criança, em como a gente gostaria que essa criança se comportasse em determinada situação, né? Como a gente gostaria que ela tivesse comportado, do que o tempo inteiro corrigindo negativamente, porque ela só faz assim, porque ela só faz assado, porque ela é isso, porque é aquilo outro, de forma negativa, tá? Então vamos focar mais em como a gente quer que a criança se comporte. E aí isso passa por uma coisa que é importante, que ela deve ser mais profunda. Em que sentido? E que isso tem a ver também com esse positivo? Ela deve buscar algo que eu quero que meu filho aprenda a se comportar melhor. Então pode ser um valor, pode ser uma virtude, um bom hábito que eu quero ensinar, que tem um porquê, tem uma intenção educativa naquilo. Eu sei porque eu quero que meu filho haja dessa forma e não dessa outra, né? Então isso tem a ver, isso que é educar de verdade. Não é ali aleatoriamente você vai dizendo, faz isso, não faz aquilo, nunca parou pra pensar 2 minutos sobre nada, tá? Então, é profunda nesse sentido, assim, eu sei o que eu quero ensinar, eu sei que eu quero que a criança aprenda uma virtude nesse sentido, eu quero que a criança aprenda esse bom hábito, eu quero que fique esse valor da nossa família para a criança que eu preciso ensinar nesse comportamento dela,
tá? Então, assim, muito isso. E ao mesmo tempo, se tem um defeito, um mau hábito, não sei o que, tentar ir na raiz daquilo, né? Então a criança nunca tá arrumando brinquedo, a criança não tá fazendo nada, assim, não vai deixando, né? Então vamos na raiz daquilo, você vai focar naquilo agora, né? Isso tá acontecendo, você também tá deixando, você tá permitindo, né? Então vamos lá, o que eu preciso fazer? A criança tá muito, sei lá, desleixada, né? Vou usar essa palavra meio coloquial, né? Mas só pra dar um exemplo. Então a criança tá meio desleixada, né? Então eu percebi que foi meio afrouxando os hábitos, não tá mais guardando as coisas no lugar, não tá mais botando lá o uniformezinho quando chega da escola no lugar que tem que botar, pegando o que tem que botar. Então eu vou dar uma apertada nisso aí. Então vai conversar com a criança. Filha, você lembra das suas responsabilidades, né? Isso é assim para que você cuide das suas coisas, para que as suas coisas estejam sempre no mesmo lugar, para que você ajude também todo mundo da casa e ninguém precisar fazer essas coisas por você. Então vamos dar uma focada nisso aí que não tá legal, tá? E aí vamos ficar em cima de novo dessa situação, né? Então percebam que não é assim aleatório. E uma outra coisa que tem a ver com isso, e já para finalizar, é que ela deve ser esquecida. Esquecida significa o quê? Corrigiu, acabou. Não existe um arquivo das falhas do meu filho, né? Como é que fala? O arquivo morto, assim, tudo que ele já fez de errado, e aí cada vez que eu tenho que corrigir eu puxo a ficha e repito tudo de novo. Não façam isso. Isso é horrível. É horrível quando fazem com a gente, é horrível se a gente faz com o nosso marido, é horrível em qualquer situação. Então, correção você faz na hora e acabou. Quando precisar de novo, faz de novo. É pra isso mesmo, educação é isso mesmo, né? Então não é pra falar, poxa, toda vez você faz assim, olha, semana passada eu já falei, não sei quando eu já falei, e não sei o quê, pô, toda vez é isso, você tá ficando muito assim, tá muito assado, aí vai pro rótulo, né? Ou então, quando não tá lá relembrando tudo que a criança faz de errado, tá ficando emburrado com a criança, né? Faz uma correção ali, corrige a criança, que é o seu papel, né? Seu dever, você vai lá e corrige uma criança que tá aprendendo, tá em desenvolvimento, e 1 minuto depois tá emburrada com a criança, tá de cara amarrada, a criança vem falar com você e fala, não quero falar agora, estou muito chateado, mas o que aconteceu realmente, né? Uma correção, a criança fez uma coisa errada, e aí eu fui lá, corrigi, tratei a situação, mas eu fico emburrado, fico com raiva, Não, acabou, corrigiu, esqueceu, né? Esqueceu nesse sentido, né? Não é esqueceu, enfim, para tirar da sua cabeça, não é isso, mas esqueceu nesse sentido, de não ficar ali reforçando com a criança o que ela faz, porque isso vai desgastar e vai tirar até a confiança da criança de que ela pode fazer melhor, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para não ter essa conotação negativa na hora que a gente vai corrigir, porque daqui a pouco a criança vai ficar vai ser rotulada e ela vai falar assim, olha, assim, não falar, né, mas nem tão consciente assim, mas o que acontece é isso. Ela vai pensar, bom, então é isso mesmo, eu sou bagunceira mesmo, não vou me esforçar pra arrumar mais meu quarto. É isso mesmo, eu sou tola mesmo, então vou fazer tolice. É isso mesmo, eu sou, sei lá, alguma coisa, então é isso mesmo, né? Não tem muito que eu possa fazer. Não tá toda hora dizendo, você é assim, você é assado, então eu sou. O que eu vou fazer? Se eu sou assim, eu sou assim. Então vai tirar a segurança da criança de que ela pode ser melhor, porque a conotação é sempre negativa, ao invés de ser positiva, de que você confia no potencial do seu filho para que ele faça melhor isso, para que ele se comporte desse jeito, para que ele haja dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque isso acaba que às vezes sei lá, é um padrão, né? Não é um padrão que eu quero dizer, é um ciclo. A gente ouvia, a gente repete, a gente ouvia, a gente repete, a gente acha que não tem mal nenhum, a gente tá o tempo inteiro dizendo. Então, assim, vamos tentar mudar o verbo, pelo menos. Então, não esqueçam você pra criança, a não ser coisas positivas. Você é tolo, você é bagunceiro, você é desorganizado, você é teimoso, você é desobediente. Não diz isso pra criança. Não diga porque você não quer que ela acredite que ela é nada disso. E outra, ela não é nada. Ela tá em processo. Ela tá sendo educada. Ela tá crescendo. Ela é uma criança, né? Nenhum adulto é efetivamente sem nenhuma chance de melhorar. Então por que a criança é assim? Não. Então pode até falar, meu filho, você tá fazendo tolice, né? Mas, assim, é tolo, você é isso, você é aquilo, não fala. A criança vai ficar com aquilo e aí vai ser muito mais difícil de mudar. Aceita o rótulo e cria a crença que não é amado. Tem muita coisa relacionada realmente. Aí tem, por exemplo, aí tem essa questão da criança faz uma coisa errada e o pai fica emburrado, não quer papo, não fica perto, né? Aí quando a criança vai falar uma outra coisa, um tempo depois a mãe ainda tá lá de braço cruzado e fala, agora quer falar comigo, é?
agora tu vens, depois que tu aprontaste. E a criança fica assim, mano, que tem... Mano não, né? Mas tipo assim, que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Aprontei, fui lá, fiquei de castigo, acabou. O que tem a ver que agora eu quero mostrar aqui o meu desenho pra ti? Nada a ver, nada a ver. Então, uma imaturidade nossa fazer esse tipo de coisa, entendeu? Total imaturidade, parece que a gente tá se trocando com a criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, essas coisas, por exemplo, esse tipo de coisa, a criança vai ficando com essa sensação, a Michelle até falou, né? Acaba sentindo que não é amado. Ela vai ficando realmente com uma sensação que, tipo, esse amor aí não é tão incondicional assim. Né? É amor quando tá tudo bem, quando eu tô me comportando bem, quando eu tô fazendo tudo direitinho. Na hora que eu não faço, não quer papo comigo, não quer falar comigo, fica de cara emburrada. Eu não tô dizendo que a criança pensa tudo isso conscientemente, tá? Mas eles vão internalizando e sentindo dessa forma. Por quê? As crianças, eles são ótimos observadores, né? Tinha um autor que falava isso, não vou lembrar qual, né? São muitos autores. Mas as crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes da situação. Óbvio que são, né? Nós nem somos tão bons assim. Às vezes a gente julga ali uma situação com a nossa lente. Imagina as crianças. Elas são péssimas intérpretes. Elas não têm bagagem de vida, experiência de vida, linguagem, vocabulário para interpretar as coisas como elas realmente são. Né? Então elas interpretam mais literalmente, entendeu? Mais literalmente. Então é uma coisa, claro, eu vou falar de uma forma muito simplista, assim, não é tão assim, né? Claro. Mas é uma coisa meio que assim, mamãe me ama quando tá tudo bem, porque tá lá comigo, filho, nananana. Mas quando eu faço alguma coisa errada, ela não me ama, ela não quer estar perto de mim, eu fico a pior criança do mundo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso, muito cuidado. Então, correção é esquecida, rotular a criança jamais e tentar focar muito na coisa positiva que eu quero ensinar, né? E ter algo para ensinar na correção, né? Caso contrário, pode ser só aquela chamada de Jéssica, mas nem sempre tem algo para ensinar. Às vezes eu só quero que a criança não suba ali na escada de 2 metros e caia. Bom, aí é só uma chamada de atenção. Né? Você vai chamar a atenção, não precisa de todo um sermão, você vai chamar a atenção da criança, desça daí, ou então vai lá e tirar a criança, ou então vai segurar a criança para ela ficar um tempinho aqui perto de você para não ir lá de novo, né? Então são coisas diferentes, tá? Me digam aí se ajudou, se esclareceu alguma coisa, o que vocês acharam, me deem esse feedback aqui. Eu acho que sobre as características gerais da correção era isso, tá? Que eu tinha pra falar pra vocês. A live vai ficar salva se tudo der certo no mundo do Instagram, porque, enfim, tudo acontece. Tem muito mais pra falar sobre isso, né? No meu curso, quem não conhece, eu tenho um curso de educação de filhos, que é a Bússola da Mãe que Educa, né? Então lá no meu perfil no Instagram tem o link do curso se vocês quiserem conhecer mais, né? Que é a Bússola da Mãe que Educa. E aí lá no curso tem as aulas mais aprofundadas, então a gente vai chegar no como corrigir, né, como aplicar as consequências, o que são essas consequências. As consequências também têm as suas regrinhas, né? Então é uma forma da gente aprofundar um pouco mais. Mas eu acho que com o conteúdo que tem aqui nas lives e tudo, vocês já conseguem entender bastante, assim, né? Mudar algumas coisinhas ou refletir sobre algumas coisas que a gente meio que tá no automático e não consegue muitas vezes parar pra pensar, né? E aí vem alguma coisa assim que eu falei e aí fica, nossa, realmente, né? Pode ser que eu precise. Até quando eu falo, quando eu faço live, quando eu dou aula, né? Agora, por exemplo, eu vou entrar num encontro ao vivo com as minhas alunas do curso, né? Então são encontros, agora tá sendo semanal, porque está no meio de um desafio, mas normalmente tem encontro ao vivo com as minhas alunas todos os meses. Aí a gente conversa, aí vem uma questão, aí vem um compartilhamento, e eu também faço essas reflexões, eu também começo a ficar mais atenta no dia a dia. Então é um processo aí de ganhar consciência das coisas que ajuda muito no dia a dia realmente, né? Pra gente não deixar passar batidos coisas que vão acabar afetando a forma como a gente gostaria de educar os filhos, né? Gente, muito obrigada, boa noite. Eu vou ver se numa outra live eu dou uma aprofundada num outro rumo aqui dessa conversa com relação à correção. Beijinho, gente, boa noite.